você que está assistindo o replay, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os 4 pilares para se tornar uma mulher extraordinária. Boa noite. Boa noite, Selma. Vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Me fala aí se vocês estão me ouvindo bem. Estão me vendo bem? Se eu estou com batom nos dentes, porque eu costumo sempre estar com batom nos dentes. Opa. Boa noite. Andréia, é você? Ouvindo e vendo bem. Que bom estar com vocês aqui hoje. Me conta aqui, de onde vocês são? São Paulo? Andréia estudou comigo, não foi? Será que é que eu estou pensando? Aí vocês podem encaminhar essa live para quem vocês conhecem, para as mulheres que vocês conhecem, que gostariam de entender melhor como se tornar uma mulher extraordinária. São Paulo, capital. Naviraí. Puxa vida. É de longe. Passearam no feriado? O que vocês fizeram no feriado? Dá mais um tempinho. E eu já começo com o conteúdo aqui, tá bom? Ainda não me desapeguei, você me levou pro céu depois. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Me diz o que fazer com todo esse amor. Se ele é todo seu, eu não posso te dar. Eu trabalho muito. Me diz qual é a graça de essa ultimamente tá difícil, né, gente? Feriado é pra trabalhar dobrado. Não sei não, hein? Não concordo com isso não. Ainda não me desapeguei, você me levou pro céu depois me diz o que fazer com todo esse amor. Se ele é todo. Andréia trabalhou o feriado? Boa noite, Cíntia. Tá com um bebezinho novinho e conseguiu entrar? Então o bebezinho é calminho, né? Encaminha aí, gente, para as mulheres, para elas chegarem. Elas estão chegando aos poucos. Boa noite, Cristiane. Vamos falar hoje sobre 4 pilares para se tornar uma mulher extraordinária. Me diz aí, o que vocês acham? O que é necessário para a gente se tornar uma mulher extraordinária? Me conta aí. O que vocês acham? Vou parar o somzinho aqui, né? Porque senão eu fico competindo com o som. A voz já não é boa, né? Ainda competir com a música. Sim, vamos ver até quando vou conseguir assistir, porque eu tenho outro aqui que é serelepe. Ah, vai uns meses ainda, né? Acho que uns 2 meses aí você ainda consegue. Boa noite, Márcia.
Então me conta aí, o que vocês acham que é necessário pra gente se tornar uma mulher extraordinária? O que seria uma mulher extraordinária? Seria uma mulher com uma vida saudável, né? Então, quais são os aspectos que vocês acham que seria importante a gente estar em equilíbrio? Me diz aí, o que vocês pensam? Boa noite, beleza de amamentar. Boa noite, Marketing Cris. Os nomes aqui do Instagram é difícil ler, né? Tem que ficar chegando pertinho assim. Aqui tá bem calor, bem quente. O que vocês acham que é necessário para ser uma mulher saudável, uma mulher extraordinária? De vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, porque tem as minhas anotações. E eu perco o foco muito fácil, né? Então, eu preciso ter anotado aqui o que eu vou falar, senão eu me perco. Vai comentando aí pra mim, o que vocês acham que é necessário pra gente ter uma vida em equilíbrio? Andréia. O que você acha, Andréia, que é necessário pra gente ter uma vida em equilíbrio? Você até já mencionou uma coisa aí, né? Trabalha demais. Será que assim você consegue ter uma vida em equilíbrio? Então, eu vou mencionar aqui quais são os 4 aspectos que a gente precisa entender na nossa vida para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada. E o vento tá... Boa noite, Elisângela. Débora, boa noite. Então, as 4 coisas que a gente precisa ter em equilíbrio na nossa vida são essas, assim. A espiritual, a mental, emocional e mental. Hoje eu falei mental. Físico, desculpa. Eu vou repetir. Espiritual, mental, emocional e físico. São os 4. Os 4 pilares que a gente precisa ter em equilíbrio na nossa vida, né? Então, o que é o espiritual? É a nossa essência, né? E é o nosso propósito de vida. E está muito relacionado com a gente acreditar num ser superior, né? Num ser supremo. São as nossas crenças, né? Depois tem o mental. O que é o mental? É a nossa capacidade de raciocínio. E o emocional é o quê? É o sentir, né? São as nossas emoções. E o físico é o nosso corpo, né? E essas 4 coisas, elas estão interligadas. Uma influencia na outra. Então, se a gente deixar de ter equilíbrio em uma delas, a outra vai ser afetada. Então, pensa aí. Nessas 4 dimensões que eu mencionei aqui, qual é a que você se desenvolveu mais até hoje? Qual é aquela dimensão que você precisa se desenvolver? Fala aqui pra mim se vocês têm alguma ideia, se vocês já pensaram sobre isso. Boa noite para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Me diz se vocês já pensaram sobre isso, né? Reflita um pouquinho aí e pense. Na sua vida, qual aspecto desses 4, mental, emocional, espiritual e físico, qual desses 4 você se desenvolveu mais e qual você acha que precisa dar um pouco mais de atenção? Boa noite. Não pensei. Então pensa agora aí, vou te dar uns segundinhos. O meu é muito abalado. O que? O emocional? Bruna, boa noite. Pensa aí rapidinho. Qual aspecto você acha que você se desenvolveu mais? O emocional, o mental, o físico ou o espiritual?
Vai falando aí pra mim que eu vou vendo, tá bom? Então, todos esses 4, eles são muito importantes, né? E eu vou falar na sequência aqui, numa sequência, mas não quer dizer que um seja mais importante que o outro. Os 4 são muito importantes na nossa vida. Boa noite, Bruna. Físico, certo. É o que você acha que precisa se desenvolver mais? A Andréia respondeu sim. Certo, o emocional, né? Que é muito abalado. Entendi. Então, começando então pelo emocional, o que seria o nosso emocional, né? Então seriam as nossas emoções. E como que a gente faz para entrar em equilíbrio nas nossas emoções? Então, o principal jeito da gente entrar em equilíbrio com as nossas emoções é por não reprimi-las. É entender que todas as nossas emoções, elas são importantes. A gente pode até caracterizar elas como boas ou ruins, né? Então a gente pode falar assim, alegria é bom, tristeza é ruim, né? A gente pode pensar, medo é ruim. Às vezes a gente caracteriza dessa maneira. Mas na verdade, todas as nossas emoções, elas são necessárias. E se a gente for pensar nas 4 emoções que nós temos, raiva, medo, alegria, amor. Então a gente teria 2 positivas e 2 negativas. Boa noite, Pamela. Então, na verdade, não. Na verdade, nós temos as 4 emoções, essas 4 emoções, amor, alegria, medo e raiva, as 4, elas são muito importantes. E elas nos trazem atenção. É um ponto de atenção, né? Então, quando a gente sente medo, ou quando a gente sente raiva, não quer dizer que seja algo negativo, mas é algo pra gente olhar, pra gente observar, pra gente dar atenção àquilo. Então, quando a gente reprime a raiva, quando a gente reprime o medo, quando a gente esconde que a gente tem medo de algo, ou quando a gente nem diz pra ninguém que tá morrendo de raiva de alguma coisa, aquilo fica ali dentro da gente, fica trancado dentro da gente de alguma maneira. E isso vai causando um desequilíbrio. A maioria das mulheres que eu atendi até hoje, elas tinham a mesma queixa. Eu sinto muita raiva. Inclusive, essa semana, na caixinha de perguntas, também mencionaram sobre raiva. Ou seja, mulheres que costumam sentir muita raiva, mas elas já trazem isso como algo ruim, do tipo, eu tô errada porque eu tô sentindo raiva. E na verdade, o errado não é sentir raiva, porque a raiva é uma emoção. O errado é o que você faz com a raiva, né? Então, se você sente a raiva, você sai batendo em todo mundo, aí você tá errada. Mas se você sente a raiva e você sabe lidar com isso, você consegue trabalhar essa sua emoção, você vai conseguir ter um equilíbrio melhor. E como que a gente faz então para trabalhar a raiva, por exemplo? É a gente não esperar chegar no limite, né? Para isso existe a comunicação. Então a gente precisa de alguma forma comunicar que aquilo não está nos fazendo bem. Então ou a gente vai conversar com a pessoa que nos causou a raiva, né? Ou a gente vai se expressar através de uma escrita, ou a gente vai se expressar com um amigo de confiança, ou com um profissional, uma terapeuta, alguém que vai te ouvir, que vai entender a sua emoção sem julgamento. Então, essa é uma das coisas. O medo também. Quantas pessoas têm medo de muitas coisas e nunca dizem pra ninguém? Existem homens que têm medo de bichos, por exemplo, de insetos, e eles não têm coragem de falar que eles têm medo, porque eles acham que, por ser homem, eles são obrigados a ter coragem, a não ter medo de nada, a enfrentar qualquer bicho, qualquer inseto. E eles guardam isso pra eles, né? Mulheres também. As mulheres também têm muito medo, né? Tem medo de ficar sozinha, tem medo de ser abandonada, tem medo de ser traída, tem medo de um monte de coisa. E muitas vezes elas reprimem esse medo, elas não contam pra ninguém, aquilo é um segredo absoluto, né? E isso vai causar um desequilíbrio no seu lado emocional. Por isso que é importante a gente aprender a se comunicar, né? A falar com alguém de confiança sobre tudo isso que nós estamos sentindo, né? E o indicado é que seja uma profissional mesmo, porque às vezes a gente escolhe como amigo alguém da família. E esse alguém da família nem sempre vai entender o que a gente vai falar, e nem sempre a gente vai conseguir falar sem filtro,
com essa pessoa, né? A gente vai sempre tomar cuidado, porque a gente fica preocupado, se vai afetar, o que a pessoa vai pensar, né? Se eu for falar de alguém da minha família, né, para alguém da minha família, como que vai ser, como que essas pessoas vão reagir, né? A gente tem medo de contagiar as pessoas com o que a gente pensa, e aí por isso a gente se cala. Então, esse é um dos grandes motivos do desequilíbrio emocional. Tá fazendo sentido para vocês? Me conta aí se vocês costumam ter muita raiva, costumam ter medo. O que vocês fazem quando sentem raiva? E as nossas emoções, elas são como o tempo. Não é todo dia que tá calor. Boa noite, Maria. Não é todo dia que tá calor, não é? Não é todo dia que tá frio, não é todo dia que tá chovendo. As nossas emoções são as mesmas coisas. Nem sempre a gente vai estar bem. Tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente não tá tão feliz, né? Tem dia que a gente tá brava, tem dia que a gente tá calma, né? Cada dia, e às vezes até no mesmo dia a gente muda o humor. Nosso humor oscila. E não precisa ter um transtorno de humor, um transtorno bipolar pra mudar de humor, né? Principalmente nós mulheres, que somos mais sensíveis. A gente tem uma facilidade maior de captar as informações que estão ao nosso redor, né? De sentir o que o outro está sentindo, a gente tem essa sensibilidade, né? Então o nosso humor muda. E uma das coisas assim que a gente pode fazer para a gente atingir esse equilíbrio é aceitarmos essas emoções como elas vêm. E refletir sobre isso. Tá, o que eu estou sentindo no momento, né? Vou parar agora e vou pensar. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo tristeza? Eu estou sentindo amor? Eu estou sentindo alegria? E pelo que eu estou sentindo alegria? Pelo que eu estou sentindo medo agora? Né? O que é que está me causando essa tristeza, essa raiva? O que está me causando isso? Porque muitas vezes a gente vive no modo automático e a gente não para pensar. Então nosso humor muda, a gente fica com raiva porque o nosso humor mudou, mas a gente não para 5 minutos para pensar o que foi que fez esse humor mudar. Será que eu conversei com alguém que me fez mal? Alguém me trouxe alguma informação que me incomodou de alguma maneira? E muitas vezes não é a pessoa em si. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que te lembra uma ferida que está escondida. Uma frase que você ouvia na infância, ou em algum momento da sua vida você ouviu aquilo e te deixou chateada. Aí você ouve novamente, você sente de novo aquilo e você nem entende o porquê. E passa despercebido. E quanto mais a gente revive situações e a gente descarta essas informações, né, deixa pra lá, tô com raiva porque eu tô com raiva e passou, mais a gente vai reviver de novo, mais a gente vai reviver aquilo e a gente vai sentir cada vez mais sobre aquilo. Por isso que é importante a gente parar um pouco para refletir sobre o que está acontecendo com a gente. Falando da emoção, né, das nossas emoções. E aí, o que é muito importante também, falando de emoção, é a gente ter coragem para pedir ajuda quando a gente precisa, né? Porque muitas vezes a gente está sempre disponível para ajudar os outros, mas quando a gente realmente precisa, o que a gente faz? A gente não pede ajuda, né? A gente acha que é vergonhoso pedir ajuda. E é uma dificuldade muito grande entre as mulheres, é pedir ajuda, né? É dizer, olha, eu não tô bem, eu preciso que alguém me ouça, né? Eu preciso de um abraço, eu preciso de um carinho, eu estou sentindo falta, né? E a gente vai vivendo daquele jeito, empurrando a trancos e barrancos, né? E aí a gente começa a expressar essas emoções, aí sim de forma errada. Porque a gente vai expressar a raiva em cima de quem não tem nada a ver com isso, né? Às vezes, se a gente tem filho, vai nos nossos filhos, que são os menores, né? Que são os mais inocentes ali, né? Ou no nosso parceiro, nosso cônjuge. E a gente acaba descontando em todo mundo, quem vê pela frente. Mas, na verdade, é algo que está interno. E ele precisa ser trabalhado interno, no nosso emocional. Boa noite para quem está chegando agora.
Me diz aí se tá fazendo sentido para vocês. E uma das formas da gente entender o que realmente está acontecendo com a gente é quando nós começamos a respirar. Porque a respiração, ela está totalmente ligada aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então, quando a gente respira profundamente, né, do modo certo de respirar, nós vamos oxigenar o cérebro e vamos conseguir trazer mais a tranquilidade, a paz sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, por isso que é importante, quando a gente está sentindo alguma coisa durante o dia, tô brava, tô irritada, tô nervosa, parar um pouco, respirar profundamente. Como que respira? Vocês sabem como que respira para se acalmar? Vocês acham que tem um jeito certo? Como que vocês acham que tem que fazer? Me conta aí, o que vocês acham? Gente, aqui tá um calor absurdo. Vai encaminhando aí a live para quem vocês conhecem, dando coraçãozinho para o Instagram me entregar para as pessoas, dizer que eu estou ao vivo. E coloca aqui no chat, me diz aí, se vocês acham que tem algum jeito certo de respirar. André respondeu, para mim sim, tá fazendo sentido, né? Tem um delay aqui do Instagram e aí a gente nunca sabe. Respirar pausadamente? Sim. Mas tem um jeitinho certo. Como seria? Então vou falar pra vocês como que é. Então é inspirar pelo nariz o ar e soltar pela boca. Sempre respirando assim, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. É uma forma de você conseguir se acalmar e aí entender aquela emoção que você está vivendo no momento, né? Então você inspira e expira, né? Puxa o ar com o nariz e solta pela boca. No início não é fácil, porque a gente está nervosa, a gente está irritada, a gente está naquela vibe da correria, da loucura, então é difícil a gente parar para respirar. Mas é necessário um esforço no começo e depois você consegue ir respirando. Vai melhorando, né? A concentração no início é difícil. Depois você vai se concentrando melhor. Sempre tem um jeito certo. É o que não fazemos. Exatamente. E a gente pode reparar como os bebês respiram, né? Os bebês respiram certinho. Depois, quando eles crescem, eles vão respirando do jeito errado, que é como a gente respira hoje, que a gente respira mais pela boca, né? Mas se a gente for parar para observar um bebezinho respirando, a gente vai ver como que eles respiram, que é exatamente desse jeito que tem que ser, né? Eles nascem sabendo e depois vão desaprendendo e chega no estado que a gente fica hoje, né? Em desequilíbrio emocional por conta até da respiração. E aí o outro pilar, né, que é muito importante, é o físico, né? O pilar físico. Todo mundo sabe, né, que é importante a gente ter uma boa nutrição, a gente tomar um sol para pegar vitamina D, fazer atividade física. Isso todo mundo sabe. Mas o nosso corpo, ele é a morada dos nossos outros pilares. Então, é através do corpo que a gente vai refletir como é que nós realmente estamos pelo lado interno. Então, o nosso corpo, ele dá sinais. Ele nos mostra que alguma coisa está errada. E às vezes a gente não consegue entender esses sinais. Porque muitas vezes a gente encara uma doença apenas como uma doença, como algo ruim, né? É o jeito que a gente aprendeu. A doença é algo ruim. Mas nem sempre, né? A doença vem para avisar pra gente que alguma coisa está errada. Que a gente precisa dar atenção para alguma coisa. Porque todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos no corpo, eles estão ligados a uma área do cérebro. Então, tudo que está afetando a nossa mente também vai, se a gente não der atenção, vai trazer para o físico, porque é uma maneira da gente observar. Então, repara no seu corpo e vê quais são os sinais que o seu corpo está dando que a sua mente não está muito bem, que o seu emocional não está bem.
quais são esses sinais? Então, uma enxaqueca, é uma dor na lombar, uma dor no pescoço, dor nas pernas. Tudo isso tem uma explicação. E tudo está relacionado ao nosso emocional. Tudo. Primeiro começa no emocional. Primeiro começa nas emoções. Depois vem para o corpo. Como um aviso. Olha, você não deu atenção para aquilo que eu estava tentando te avisar. Você não parou para observar como você estava se sentindo, né? Porque você estava com raiva. E agora o seu fígado está com problema. Entende? Então, a nossa emoção, ela está totalmente ligada ao nosso fígado. Aliás, ao nosso físico. Então, todas as nossas emoções, elas vão mostrar pra gente como nós estamos através do nosso estado físico. Então, para aí um pouquinho e pensa agora. Quais são as doenças que você está desenvolvendo? Quais são as doenças que o seu corpo está te mostrando? Né? Que ele está mostrando pra você que o seu emocional não anda bem. E tem muitas pessoas que não acreditam, né? Que pensam assim, não é verdade isso não, né? A doença é a doença, o físico é separado da mente, mas não, é um conjunto. Nós não somos partes, nós somos um inteiro e tá tudo interligado. Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Uma mulher que eu conheço, ela tinha uma doença no útero, né? E por muitos anos ela viveu com essa doença, ela conviveu com essa doença. Ela sentia muita dor, todos os períodos menstruais ela tinha que ficar no hospital, tinha que ficar internada. Ela chegava a desmaiar de tanta dor que ela sentia, né? Por conta dessa doença no útero que ela tinha. E ela passou muitos anos da vida dela ouvindo que não tinha cura, que não tinha jeito, tomando algumas medicações, mas que nada resolvia essa doença, nada resolvia. E ela encarou isso como, bom, vou ter que conviver com isso pro resto da minha vida, até chegar lá na menopausa e tirar o útero, né? Mas, mesmo assim, os médicos diziam assim, olha, mesmo depois, se você tirar o útero, pode ser que você ainda tenha dor. Então imagina, a vida dessa mulher como foi. Até que ela resolveu parar para olhar as emoções dela, para entender o que se passava nas emoções dela. O objetivo dela não era curar a doença dela no útero. O objetivo dela era melhorar o emocional, porque chegou a um estado que estava insuportável. Então ela procurou por terapia. E durante a terapia, fizemos um desbloqueio da raiva. Né? A gente identificou, né? Eu identifiquei nela que ela precisava desbloquear uma raiva que ela tinha da infância, de coisas que ela havia passado na infância e ela havia guardado. Ela não sabia que ela tinha essa raiva, porque era inconsciente. Ela nunca tinha dito sobre isso, porque nem ela sabia. E ao fazer o desbloqueio dessa raiva, o que aconteceu? Essa doença foi embora. Simplesmente sumiu. Agora os exames dela dão ok, o período menstrual dela é ok, e assim ela vive. Então veja como o emocional afeta realmente o físico, né? Então essa é uma história, mas existem várias histórias assim, de pessoas que conseguem tratar o físico por resolver problemas emocionais. Claro que não é só a terapia, né? Tem outras coisas envolvidas, principalmente a disposição da própria pessoa em querer melhorar, né? Em se entregar ao tratamento, em querer essa ajuda, né? Em aceitar de todas as maneiras possíveis, né? Porque tem pessoas que são tão resistentes que se você falar pra ela assim, ó, toma água que você vai ficar boa, que é uma coisa fácil de fazer, que todo mundo faz, ela fala, não vou tomar que eu não vou ficar boa, né? São pessoas que são resistentes. Leva um tempo para essas pessoas conseguirem entrar nessa vibe de querer melhorar, né, em sentido emocional. E aí o outro pilar é o mental, né? O que é o mental? Então são as nossas ideias, são as nossas crenças, os nossos pensamentos, né? E o nosso pensamento, ele
tem muita força sobre as nossas ações. Então, o que tem aí, o que tem tão de recorrente aí nos seus pensamentos? O que está sempre indo e voltando? Quais são esses pensamentos que estão sempre passando pela sua mente? Então, para e reflita, né? Dê atenção a esses pensamentos. E você tem o poder de aceitar o pensamento e de rejeitar. Como eu costumo falar, né? A gente não consegue evitar que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente consegue evitar que ele pouse e faça um ninho na nossa cabeça. Então, a mesma coisa é o pensamento. O pensamento vem, mas a gente pode dizer para ele, eu aceito você, ou a gente pode dizer, não, eu não aceito. Então, quando vem pensamentos negativos, o que a gente pode fazer? Falar, não aceito não, eu não sou assim, né? Eu não sou desse jeito que você está pensando, eu sou de outro jeito. Então, você tem esse poder de escolha, né, de aceitar ou não. Tá bom? E aí, falando sobre esse poder que tem a nossa mente, ela é tão poderosa que a gente consegue pensar algo e esse algo realmente acontecer dentro do nosso corpo. Tamanha força do pensamento. Então, para vocês terem ideia, né? Uma pessoa, né? Uma mulher perdeu o marido com câncer, não suportou a perda, e essa mulher dizia, eu vou ter o mesmo... Gente, apagou a luz aqui. Eu vou ter o mesmo... Não vai dar para acender. Eu vou ter o mesmo tipo de câncer que o meu marido teve, né? Essa pessoa pensava isso, eu vou ter. E tamanha foi a força do pensamento que essa pessoa realmente teve. Desenvolveu, depois de 5 anos, desenvolveu o câncer. E era o mesmo tipo de câncer. Dá para acreditar? Não eram parentes, mas desenvolveu o mesmo tipo de câncer e faleceu também de câncer. Então, para a gente ver como realmente é importante a gente ter pensamentos positivos, para a gente ter um bom equilíbrio, né? Esses pensamentos positivos, eles vão atrair coisas positivas. Tá fazendo sentido para vocês? Quem entrou agora, boa noite. Sejam bem-vindos. E aí, o quarto pilar é o espiritual, né? Que eu já comentei. Então, é a nossa essência, é a nossa vida, né? É o nosso propósito de vida. E a espiritualidade aqui eu não estou falando de religião, mas em acreditar num ser supremo. É aquilo que nos dá paz, né? Aquela paz que a gente tem de espírito, né? Acreditar que existe um Criador, né? E ter fé. Essa fé também nos motiva a ter um equilíbrio. Acreditar nesse algo, nesse ser supremo, né? Que é um Criador. E isso também vai nos refletir de maneira positiva, porque vai nos dar paz e vai estar em harmonia com todos esses outros pilares que eu mencionei. Então todos eles são importantes: o mental, o espiritual, o emocional e o físico. Então nós precisamos cuidar desses quatro pilares, né, que é o que vai trazer pra gente um equilíbrio, pra gente conseguir ter uma vida agradável, pra gente conseguir ter uma vida boa. Então vamos supor, se você não cuida do seu físico, né, se você sabe que determinado alimento te faz mal e você continua ingerindo esse alimento, o que vai acontecer no futuro? Você vai se sentir mal, né? Você vai começar a passar mal, porque você não está dando atenção para aquilo que realmente importa para você. Atividade física é importante. Quando a gente deixa de fazer atividade física, um dia a conta vem, né? Um dia a conta vai chegar. A gente vai ficando sedentário, vai desenvolvendo algumas outras coisas. O emocional também. E hoje as pessoas estão assim, acostumadas a ir na academia e postar lá, tá pago, né? Faz uma atividade física e posta, tá pago. Mas e o mental? E o emocional?
Será que as pessoas estão cuidando? Né? Será que as pessoas estão também postando como tá pago? Né? Vai na terapia e fala, tá pago. Né? Hoje em dia ainda existe preconceito, né? Ainda existe o preconceito das pessoas acharem que cuidado emocional é coisa pra louco. Boa noite, Aline. E na verdade não, né? Porque o nosso cérebro, ele é como qualquer outro lugar, qualquer outra parte do corpo, né? Se a gente vai no médico pra saber se nosso estômago tá bom, se nossas pernas estão boas, né? Se a gente sente uma dorzinha, a gente vai no pronto-socorro, tá gripado, a gente vai atrás, por que não cuidar da nossa mente? Então a mente também é muito importante. E lembrando que tudo começa na mente, depois vai pro físico. Então por isso que é muito importante mesmo a gente cuidar desses 4 pilares. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Quem chegou agora, a live vai ficar gravada, tá bom? Mas eu estava falando sobre os 4 pilares para sermos mulheres saudáveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer. Às vezes a gente desconsidera, né, as coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa vida, a gente desconsidera. E aí a gente chega a um ponto em que a gente começa a sofrer com determinadas coisas físicas sem entender o que realmente está acontecendo. Quando a gente vai investigar essa causa, na maioria das vezes está na infância, né? Começou lá atrás, começou na infância, fez uma marquinha. Depois a gente reviveu alguma coisa e marcou de novo, até que chegou uma hora que o corpo falou, chega, agora eu não aguento mais, agora eu vou explodir. Porque você precisa cuidar disso. Se você não cuidar disso, coisas mais graves vão acontecer. E é por isso que a gente tem os nossos problemas físicos. Mas, era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Ó, eu realmente sou preguiçosa e não faço nenhum exercício físico. Então, um dia a conta chega, né? Porque é importante a gente cuidar do nosso físico também. Atividade física, alimentação, tomar vitamina D, né? O solzinho lá. São coisas que são básicas, né? Que a gente precisa cuidar. E às vezes a gente chega nem precisa ir muito longe, né? Às vezes com 25, 30 anos, a pessoa já está super sedentária, né? Eu, por exemplo, eu dançava muito quando eu era jovem, né? Até acho que uns 22 anos mais ou menos. Depois eu parei totalmente, né? Dançava muito, mas depois eu parei, não fiz mais atividade física, depois vieram os filhos. E hoje, para eu fazer uma caminhada é difícil, né? E aí eu fico pensando, por que eu parei? Quando foi que eu parei com isso, né? Eu fico pensando e me arrependo do tempo que eu fiquei sem fazer atividade física, né? Então, é importante a gente recuperar esses nossos hábitos, porque conforme a idade vai chegando, o nosso corpo ele vai pedindo mais, né? Deixa eu ver o que a Aline falou. Eu preciso fazer exercício, mas não tenho disposição. Ai. Tem dia... Cadê? Sumiu. Aqui. Tem dia que fico mal com isso. Então, Aline, a disposição... primeiro assim, se tiver tudo ok com os seus exames, né? Não tiver anemia, não tiver falta de ferro, tireoide, essas coisas que dão indisposição... Se for apenas indisposição do corpo, é normal, porque se você não se exercita, o seu corpo realmente não quer exercício, né? E o que acontece? A gente erra muito quando a gente pensa assim, a partir de hoje eu vou fazer atividade física todos os dias. Aí a gente levanta o primeiro dia, se mata, faz lá 2 horas de academia, no outro dia a gente não levanta mais. Então a gente erra muito nisso, porque o nosso corpo, ele precisa de um período para se adaptar. É um novo hábito. E pra gente colocar um novo hábito na nossa vida, a gente tem que ir aos poucos. Estou acima do peso, é do corpo mesmo. Porque você se sente pesada para realizar atividade física, é isso. Então o que você precisa fazer, né? Falando apenas da atividade física nesse momento, você vai começando aos poucos. Então assim, ó,
essa semana eu vou fazer um dia, aí você vê quanto você aguenta. 5 minutos? 10 minutos? Tá bom. A semana que vem eu vou fazer de novo 10 minutos. E aí você vai fazendo isso uma vez por semana, durante 21 dias. Quando completar 21 dias, você aumenta. Aí você faz 2 vezes por semana, de 10 minutos. E assim você vai acrescentando no seu dia. Vai acrescentando esse novo hábito na sua vida. Porque o nosso cérebro, ele só reconhece um novo hábito a partir de 21 dias. Quando a gente começa de uma vez, a gente para antes de 21 dias. Porque a gente cria uma repulsa. O nosso corpo fala, Deus me livre, não quero mais sofrer de novo, não. Né? E assim, o nosso corpo, ele odeia a mudança de hábito. Ele não quer, ele quer fazer a mesma coisa toda hora. Porque ele economiza energia, é uma coisa que ele já está acostumado, é um caminho mais curto. Então quando você aumenta, você muda o seu hábito, o seu cérebro ele não quer, então ele vai te forçar a não fazer. E aí o que você precisa fazer? Persistir durante 21 dias. Mais de 21 dias, né? Só que comece de pouquinho. É uma formiguinha, sabe? É trabalho de formiguinha, todo dia colocando um pouquinho. Todo dia, toda semana, né? Vai fazendo de pouquinho. Eu sou assim, eu caminho num dia e no outro eu não quero ir mais. Então, caminhou muito. Então faz pouquinho. Faz 10 minutos, vê o quanto você aguenta. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não passa muito disso não. E vai aumentando, conforme quando você conseguir ter uma frequência de 15 minutos toda semana, uma vez por semana, 15 minutos, quando você atingir essa frequência, aí você aumenta um pouquinho. Ou aumenta um dia a mais, ou aumenta um pouquinho nos minutos, de 15 vai para 20. E aí você vai aumentando de pouco, não de uma vez. Porque aumentar de uma vez vai fazer você odiar a atividade física, né? Que é o que acontece muito com a gente mesmo, né? A maioria das mulheres faz isso, né? Começa de uma vez, hoje eu vou fazer academia, eu vou fazer dieta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, faz tudo num dia só, no outro dia já não faz mais nada, né? Porque não aguenta, não consegue mesmo. E estar acima do peso também tem outras questões envolvidas, principalmente a questão emocional, né? Então, dê atenção ao seu emocional. O que é que está passando aí? O que está acontecendo com você que você está acima do peso, né? O que está acontecendo? Ou você está carregando o peso dos outros demais, carregando muitas preocupações e responsabilidades que não são suas, ou você está se abandonando, colocando os outros em primeiro lugar. Eu tenho um problema de ansiedade. Então, ansiedade com o quê, né? Então a ansiedade, ela vem para avisar alguma coisa, né? Eu fiz um vídeo sobre ansiedade, depois você assiste lá. Normalmente ela vem para avisar que alguma coisa, que você está com medo de alguma coisa do futuro, né? Alguma coisa que você já viveu no passado e hoje você tem medo de reviver. E aí vem a ansiedade, precisa descobrir qual é esse medo, de onde ele vem, né? Depois você assiste lá o vídeo. Eu contou até a história de uma mulher que tinha isso, né? Tinha ansiedade, ela tinha medo de perder o marido. Ela ficava desesperada, procurava no celular, procurava na carteira, procurava em um monte de lugar, porque ela achava que ele estava traindo ela. Chegou aí na empresa dele para ver se encontrava alguma coisa, porque ela cismava com isso. E na verdade o que era? Ela tinha sido abandonada na infância pela mãe, então ela tinha muito medo que ele abandonasse ela. O pai tinha largado ela com 4 anos na casa da avó para morar com uma namorada, então ela se sentiu traída pelo pai. E ela sentia medo de ser traída pelo marido. Então veja como isso se repete na nossa vida. Então a ansiedade, ela vem avisando alguma coisa. O que a gente passou na infância que hoje a gente tem medo de reviver. Imagino, realmente não é fácil, né? Realmente não é fácil. Mas isso tem muito mais a ver com a pessoa que falou do que com você, né?
tem muito mais a ver com a pessoa. Por que que a pessoa falou, por que que a pessoa riu? Alguma coisa ela estava dentro dela, né? Que não tem a ver com você. E aí a gente pode pensar no quê? No que a gente pode fazer para mudar a partir de hoje, né? Até agora eu estou dessa maneira. E a partir de hoje, o que eu posso fazer para ser diferente? Né? Então, uma dica que eu trago aqui para você é cuidar muito bem das suas emoções. Cuidar muito das suas emoções, até mais do que a alimentação. Porque a alimentação é importante, a atividade física é importante, mas o seu emocional é ainda mais importante. De nada vai adiantar se você fizer academia todo dia, se você não comer nada e você não cuidar das suas emoções. Não vai adiantar nada. Então, precisa cuidar dos três. E principalmente das suas emoções. Boa parte desse seu peso, né, sobrepeso, pode ser, sim, por conta de problemas que você vem carregando que não são seus, ou por você não se amar, não se dar valor, né, não cuidar de si. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Dessa hora pra cá eu já comecei a sentir dor no peito e tudo mais. E aí, quando você sente dor no peito, você vai atrás da comida, né? Porque é a única maneira que você acha que você vai suprir esse vazio que você tem aqui dentro do peito. E aí, entender que aquilo tem muito mais a ver com a pessoa que falou do que com você, vai te ajudar a não ceder, né? Porque não é comendo que você vai resolver o seu problema. Então, você pode, em vez de comer, fazer algo por você. Cuide de você. O que você gostaria de fazer? Ouvir uma música, tomar um banho relaxante, usar um perfume, usar um hidratante, alguma coisa muito boa, muito prazerosa para você. Então, toda vez que você sentir isso, você pensa em cuidar de você, ao invés de comer, para suprir essa dor, essa angústia que tem no peito. A Leide falou, verdade, às vezes como por prazer, não por fome. Isso assim é muito comum, principalmente mulheres que têm o traço de personalidade oral, elas têm essa tendência a comer por prazer. Mas assim, tudo bem a gente comer um chocolate porque a gente está com vontade de comer o chocolate, mas coma consciente. Eu estou comendo esse chocolate porque eu estou com vontade de comer o chocolate. Não, eu estou comendo esse chocolate porque tem alguma coisa que está aqui dentro de mim que eu não sei o que é, que eu estou insatisfeita com alguma coisa e eu preciso comer. Porque aí você come, nem repara que comeu chocolate. Então, se for pegar para comer, coma saboreando. Coma assim, sabe assim, come assim de verdade, prestando atenção em cada detalhe que tem ali no chocolate. Come dessa maneira, se for para comer, né? E não comendo desesperadamente, porque quando a gente busca preencher o vazio, é isso que a gente faz, a gente come desesperadamente, a gente vai, aí come uma coisa, come outra coisa, e toma suco, toma água, toma refrigerante, toma sorvete, faz um monte de coisa e o vazio permanece, porque na verdade esse vazio aqui não é da comida que falta, tá faltando amor, a verdade é essa, falta amor, né? E amor próprio, né? Na grande maioria é o amor próprio, então essa insatisfação que a gente sente normalmente é a falta de amor, né? De cuidado com